Hoje, senhoras e senhores, eu vou revelar um segredo para vocês, um segredo de prosperidade. Eu nem ia falar desse tema hoje, mas tive um pensamento sobre uma época de um movimento chamado a Corrente do Bem. Eu quero falar sobre o que eu chamo de Corrente do Bem Network. É sobre isso que eu vou falar. Eu leio muitos livros, apesar de o meu foco hoje principal ser esses livros aqui, ó, do Reinhardt. Eu estou lendo um livro que se chama Livre, que está ali na outra estante de livros, mas eu estudo muito a prosperidade judaica também. Quando eu chego no Velho Testamento, eu vejo questões de prosperidade. Gente, deixa eu pôr o microfone mais para cá, que tem, a gente pôs, embora aqui o condomínio tenha três piscinas, a gente pôs uma piscina aqui do lado aqui, ó. Eu não vou filmar, mas a minha filha tá na piscina. Então ela tá fazendo bastante barulho. Domingo, né, sabe como é que é. Mas, gente, olha só, um segredo da prosperidade que tem um canal Contraste do Rabino Roni, Rav Roni. Muitos rabinos eles têm essa visão de uma coisa chamada pacto com a abundância. O que que é isso? É você entender que não existe escassez no mundo. Você pode ter dois tipos de pensamento: pensamento de escassez, pensamento de abundância. Qual que é a diferença entre esses? É uma visão completa de mundo. Então, por exemplo, é que nesse caso, vamos supor que esse copo tivesse um pouquinho de água aqui. Para mim, esse copo está meio cheio. Para muitas pessoas, vão lá, por que que ele está meio vazio? E esse pensamento, ele é aplicável na forma como a sua mente, o seu arquétipo mental, como você, tua visão de mundo, tua cosmovisão. Então, eu vou te dar um exemplo aqui. A maioria das pessoas pede para Deus riquezas, pede coisas com o objetivo de reter esse dinheiro, colocar num fundo de renda fixa, alguma coisa, para falar assim: ah, eu tô com a minha independência financeira, é ou não? Na verdade, no subconsciente, a pessoa pensa em não trabalhar mais. Então, qual que é o fundo disso? Que Deus não é o nosso provedor, que na verdade é com a força do nosso braço que a gente trabalha. Então, se você juntar um certo dinheiro e pôr num fundo de renda fixa, ou dividir, colocar uma parte em ações, uma parte em fundos de investimento imobiliários, os chamados FIIs, você pode ficar tranquilo. Isso é baseado no quê? Na força do nosso braço, que a gente sobrevive sobre o nosso mérito. Quando, na verdade, quem garante a nossa provisão é Deus. Deus criou um mundo tão abundante, tão rico, que ele fez o mundo inteiro. Depois ele fez o Jardim do Éden com as árvores mais deliciosas. Ele colocou Adão no mundo no sexto dia, entre o quinto e o sétimo. Por quê? Para mostrar que Deus queria que ele tivesse toda a abundância e no sétimo dia ele já descansasse, ou seja, ele entrasse no descanso de Deus, que é você confiar em Deus para te prover e te sustentar. Mas o que que ele também disse para ele? Cultive o jardim. Então Deus é o seu provedor, mas você também tem que gerar valor no mundo. Você também tem que trabalhar. E aí as pessoas distorcem esses conceitos por dois lados. Uns acham que você não tem que trabalhar, aquela mentalidade vitimista, que Deus tem que te dar tudo, que é quase um Bolsa Família do céu. E o outro que Deus não importa, você faz o seu trabalho, a vida é tua. Esses dois polos, esses dois radicalismos estão errados. O centro, nesse caso, é o certo. Deus nos deu a nossa vida e tudo que a gente tem. Por mais que você trabalhe, a provisão final foi Deus que deu. Foi Deus que deu. Mas o seu trabalho é para servir a Deus, é para servir a Jesus Cristo. O que você faz, a sua função, você tem que fazer o melhor possível, como se você estivesse fazendo para Deus. E aí vem o ponto que os judeus têm essa questão do pacto com a abundância. Eles acreditam que a abundância ela é gigantesca, que o mundo tem muito mais recursos do que, na verdade, a gente divide. É que o homem, por medo, por egoísmo, por escassez, alguns homens dominaram outros, se tornaram overlords, senhores de terra, reis, lá naqueles períodos mais remotos em que os primeiros reis surgiram. E algumas pessoas concentraram o poder e escravizaram outras. Mas se você pegar como o mundo é rico, como o mundo é grande, gente, o mundo tem diversas áreas ainda hoje despovoadas. Tem milhões de espécies de animais e de frutos desconhecidos. Se você dividisse proporcionalmente mais ou menos a riqueza do mundo, todo mundo poderia ser rico. Mas o que acontece? Essa abundância não está na cabeça das pessoas. Então você não vai alcançar a prosperidade se você não crer que ela está no mundo, que existe abundância. Essa é a primeira chave importante.
Mas aí qual que é o ponto aqui? Para você fazer um pacto com a abundância, é isso que é a sabedoria judaica antiga, eles dizem o seguinte, que você tem que se comprometer, que se chegar a riqueza para você, você não vai reter essa riqueza. Você vai ser um canal, você vai distribuir para os outros, tá? Isso não é sobre dinheiro. É sobre dinheiro, é sobre sabedoria, é sobre várias outras coisas. E aí que vem essa questão da corrente do bem. Lá nos anos 70 e 80 teve esse movimento. Ajude alguém que você não conhece, passa uma corrente do bem para frente. A pessoa que recebia ajuda, ela passava para outra e cada um fazia o que o outro faz. Eu vou misturar um pouco desse conceito agora com esse conceito de Jesus Cristo que disse o seguinte: amai o próximo como eu vos amei. Então você tem que amar as pessoas ao ponto de dar a sua vida por elas. Ser imitadores de Cristo. Isso é difícil? É difícil pra caramba. Que a gente é criado numa cultura diferente dessa. Até as próprias denominações de determinadas igrejas têm uma visão egoísta em relação a isso. Você não pode ajudar o próximo, você tem que ajudar primeiro a igreja, enfim. Tem vários conflitos de interesse envolvidos. E aí o que é importante aqui? Você pelo menos seguir o caminho de Cristo no seguinte sentido, que é o que eu chamo isso de corrente de bem network. E tem dois jeitos de fazer. Tem a corrente de bem master, digamos assim, que é justamente para agradar os céus, que é sempre que você vê que alguém tem uma necessidade que você pode ajudar, ajude. Então, por exemplo, eu tenho bastante sabedoria, eu leio bastante e aplico o que eu leio muito. Então, se alguém precisa de uma palavra de sabedoria, se alguém precisa de alguma questão jurídica, se alguém precisa de alguma questão ligada à produtividade, sei lá, rotina, alguma coisa que eu goste, eu sei que a pessoa precisa de uma palavra ali, ou a pessoa me pede um conselho, eu de graça dou esse conselho. Lógico, eu sou um consultor, eu tenho minhas mentorias, minhas consultorias, para a pessoa fazer uma coisa mais profissional, com uma frequência, para te buscar um resultado. Mas um conselho esporádico, alguma coisa, eu ajudo a pessoa. No que eu posso, eu ajudo. Então eu passei para frente essa corrente do bem. O que seria importante? Essa pessoa, às vezes, ela não tem aquele conhecimento. Mas vamos supor que eu passe um conselho para a empresa dela e ela enriqueça muito. E no bairro dela tem uma família que está passando necessidade. Não dá para a gente mudar o mundo inteiro, mas dá para a gente mudar o mundo de uma pessoa. Essa pessoa enriqueceu com base no meu conselho e ela ajuda uma família. Aí aquela família, ela melhora de vida e tal, e aí, sei lá, eles abrem uma empresa de alguma coisa, sei lá, sei lá, eles abrem uma rede de barraquinha de vender comida na praia, dando um exemplo. E aí tem um menino no bairro que está sem trabalho. Eles vão e dão um trabalho para esse menino. Esse menino depois prospera e ajuda alguém em alguma coisa. Essa corrente do bem network, que você dá, ajuda, sem esperar nada em troca, é maravilhosa. E aí tem uma outra corrente do bem que eu chamo de master, né, que é para servir o senhor, ou a suprema, a das alturas. E tem a corrente do bem business, que é assim, você vê um empresário que você sabe que vocês podem trocar conhecimento, trocar negócio, e você também ajuda. E aí ele te indica para outra pessoa. Esse caso não é o primeiro que é o amor ágape, que você faz sem esperar nada. É o amor eros. O amor eros é um amor com algum desejo. Ao contrário do que dizem de forma leiga que o amor eros é só o amor erótico, não. O amor eros é um amor que tem algum interesse por trás, entendeu? É isso que significa a questão do eros. É um amor com algum tipo de desejo, não é o desejo carnal. É que na Grécia Antiga, eles pegaram isso e transformaram isso num deus, entendeu? Então, eles mistificaram isso através de uma metodologia. Então tem a questão do cupido, do Eros, tem toda essa mistificação associada ao sexo, esse tipo de coisa. Mas na verdade, Eros é você ter um interesse. Só que esse interesse nem sempre precisa ser negativo. Ele pode ser uma relação ganha-ganha. Por exemplo, uma pessoa que tem condições financeiras tem um trauma e precisa de um hipnoterapeuta. Eu sou hipnoterapeuta. Um amigo meu que é empresário do ramo de tintas, ele me indica para aquela pessoa. Aí eu vou lá, faço um tratamento, aquela pessoa melhora, fica super feliz. Fica muito grato para o empresário de tintas e eu fico grato também por ele ter me indicado. Aí eu conheço um amigo que está pintando a casa e eu apresento aquele empresário, entendeu? Então, essa rede, que é um network de você servir em alguma coisa e trocar indicações, eu chamo de business network, é o network padrão. Eu acho que você ampliar a sua cabeça para esses dois networks de forma concomitante, então você vê alguém com recursos, você auxilia ele, mas de certa forma sabendo que ele vai te indicar. As engrenagens vão girando aqui no network, eu acho muito válido. Mas você fazer um network do céu também, que é essa semente do bem, essa corrente do bem,
que é você pegar os seus recursos intelectuais, de inteligência emocional, financeiros, de contatos. Uma pessoa precisa de emprego, você indica ela para um lugar sem esperar nada em troca. Você fazer isso por quem precisa e você trabalhar um network inteligente, ganha-ganha, honesto, com princípios, com outros empresários, essas duas coisas, elas são uma roda de virtudes na sua vida. Por quê? Em ambos os casos, e aqui em menor grau, aqui em grau extremo, você está se movimentando pensando na outra pessoa. E quando você faz isso, principalmente nesse caso que é o amor ágape, que você quer ajudar a pessoa sem esperar nada, Deus se agrada demais disso. Então as bênçãos do céu, elas se direcionam para você. Você fica com o coração mais leve, e você consegue se apropriar pela fé de tudo aquilo que Deus já fez através de Jesus Cristo na obra consumada da cruz. Então, queria deixar para você essa reflexão. Você já viu uma pessoa passando necessidade, que você tinha condições de ajudar, e de forma altruísta, de graça, você doou para essa pessoa? Talvez no seu radar você tenha esses poderes, digamos assim, essas possibilidades, e não está tá vendado para essas pessoas que você poderia ajudar. Entendeu? Você poderia ajudar essas pessoas e você não ajuda. De outro lado, você que é um empresário, como eu, tenho duas empresas. Você é um empresário, você está também com o olho aberto para outros empresários, outros conhecidos, que tenham os mesmos princípios e valores para você indicar ele aqui, se ajuda ele aqui, você troca um serviço aqui, ele te indica lá para vocês irem crescendo junto. Porque se vocês crescerem com o network business, vocês vão ter mais poder econômico, vão ter mais condições, mais munição para poder ajudar pessoas que não têm nada de forma honesta, de forma sincera e altruísta. Essa era a reflexão que eu queria passar hoje, gente. E aí eu peço que você assista esse vídeo de novo e pense nisso, reflita sobre isso. O crescimento, ele parte de dentro para fora. Então, se dentro de você você não trabalha esses sentimentos de generosidade, de buscar parcerias, de buscar crescer, só vendo de fora não adianta. Algumas ideias têm que partir do seu coração. Pense nisso. Meu nome é Lucas Marcili e esse é o Restauração SA. Estamos aqui sempre trazendo uma palavra de valor para você. Se você gostou, se inscreva, me siga, deixa o like, deixa o coração, aquela coisa toda. Beleza? Até a próxima e tchau, tchau. Fui.